Graça e a paz do Senhor a todos os irmãos, bom dia a todos. Paz do Senhor a você que nos assiste em casa, que Deus abençoe. E o nosso desejo do Senhor nos permita meditar um pouquinho mais na palavra hoje, para que a gente seja mais edificado. Amém? Para a gente ganhar tempo, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, no texto que está em Colossenses, capítulo 1, dos versos 3 a 10. Colossenses, capítulo 1, dos versos 3 a 10. Amém? Colossenses, capítulo 1, dos versos 3 a 10. O texto diz assim: dá mais um tempinho para que os irmãos encontrem. Peço que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, amém? Para que a gente tente caminhar por esses versos e extrair deles o maior conhecimento possível, amém? Colossenses, capítulo 1, dos versos 3 a 10, diz assim: graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes, conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo pão que tivemos, por Tua provisão, por Teu cuidado, e agradecemos pela oportunidade que temos de cultuá-lo, pelas ferramentas que o Senhor nos concedeu, que nos permitem cultuar o Senhor e aprender da Tua palavra, mesmo em dias difíceis. E pedimos que agora o Teu Espírito venha conduzir o nosso aprendizado, que Ele torne a Tua palavra vida em nossos corações, para que venhamos andar de maneira digna do nosso chamado, digna da igreja do Senhor, digna de pessoas que foram feitas novas criaturas. Pedimos que nos perdoe por nossas falhas e transgressões, que Teu Espírito nos confronte quanto aos nossos erros e que venhamos nos arrepender buscando santidade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um daqueles que eu gosto bastante, porque eu acho ele também muito claro. É um daqueles textos pequenos que ensina muita coisa para a gente. E Paulo escreve a uma igreja na região de Colosso, a qual ele próprio não conhecia muito bem, mas ele recebia informações a respeito dessa igreja, de uma pessoa que ele chama de conservo, Epáfras, de um outro ministro, de um outro evangelista, havia alcançado aquela comunidade com a pregação do Evangelho. Então ali se formou uma igreja e Paulo tinha muitas informações a respeito desses irmãos, e muitas informações boas, e no decorrer da carta a quantidade de exortações que ele faz acerca de um mesmo assunto dá a entender que eles também precisavam de algumas orientações mais específicas por talvez uma tendência a algum tipo de desvio. Então Paulo é muito enfático em ressaltar o valor
superior da obra de Cristo. Então, há muitos estudiosos que acreditam que os colossenses eles lidavam com algum tipo de pensamento contrário, algum tipo de ensino vindo de outras pessoas que confundia a cabeça deles. Então eles estavam misturando um pouquinho a fé evangélica que haviam recebido dos seus evangelistas com outras doutrinas. Então eles eram de fato uma igreja saudável, mas que continuava precisando de algumas orientações, como todas as igrejas precisam. E Paulo fala um pouco sobre o que ele conhece dessa igreja e os desejos que ele tem para essa igreja. E eu gosto muito desse texto porque ele nos ajuda a entender de fato quais são características de uma igreja de Cristo e que coisas essa igreja precisa ter como objetivo. E essas duas coisas a gente consegue aprender aqui. Então, se a gente pudesse dar um título, digamos assim, para esse ensino, uma frase inicial, talvez a gente pudesse falar sobre a vida da igreja de Cristo. Que coisas marcam a igreja, em que sentido a igreja de Cristo caminha. E a gente vai aprender algumas coisas aqui nesse texto. Tá? Então a igreja de Colosso, ela lidava com essa questão difícil. Então o apóstolo precisava reforçar novamente doutrinas com eles, precisava firmar os passos deles na fé genuína, para que eles não tivessem dois pensamentos ou duas crenças, ou andassem ora na palavra de Deus, ora segundo as próprias imaginações, segundo as próprias concupiscências. Então, Paulo faz questão de enfatizar qual que era o ensino verdadeiro e quais eram os desejos de Paulo para aquela igreja. Então, eu penso que não só os colossenses, mas todas as igrejas em todas as épocas lidam com o risco de misturar, digamos assim, alguma coisa, de permitir que alguma outra doutrina, que alguma outra filosofia venha tomar o lugar da palavra de Deus. Então eles passaram por isso. Eu imagino que todas as igrejas em todos os tempos passam por isso, e a igreja nos dias de hoje também enfrenta essas dificuldades. Então que a gente possa olhar para esse texto e receber, assim como os colossenses, a instrução dos homens enviados por Deus, no caso aqui o apóstolo Paulo, para ensinar a sua palavra, que ele nos ensine hoje também. Amém? Então, o texto ele se estrutura basicamente em três partes. Esse textinho que a gente leu, dos versos 3 a 5, o que Paulo faz é apresentar boas evidências que ele tinha da igreja. Dos versos 6 a 8, Paulo então começa a falar da base dessa igreja, que de fato eles haviam crescido pela frutificação do evangelho que estava em todo o mundo. E dos versos 9 a 10, então Paulo fala dos desejos dele para essa igreja, aquilo que ele ansiava para essa igreja. Então, nós podemos usar esses textos para sermos instruídos buscando as mesmas evidências que havia nessa igreja, que Paulo elogia, buscando sondar se o mesmo fundamento deles é também o fundamento nosso, e também com base nesses objetivos que Paulo tem para essa igreja, saber se os nossos objetivos também têm sido semelhantes. Digamos assim, já que Paulo elogia a igreja de Colosso e faz apelos por essa igreja, nós podemos pensar também, será que Paulo, se nos conhecesse hoje como crentes e como igreja do Senhor, será que ele teria os mesmos elogios a fazer por nós? Então, que esse texto, que a palavra do Senhor hoje nos ensine um pouco mais sobre isso. Amém? Dos versos 3 a 5, então, Paulo começa a trabalhar com as boas evidências que essa igreja havia dado, né? Verso 3, então ele diz: graças damos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Paulo se sentia grato, e aí ele vai dizer no verso 4: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. A primeira coisa que marca essa passagem, que chama bastante atenção e que traz grandes lições para nós, é o zelo desse apóstolo com uma igreja que ele nem conhecia de forma íntima, digamos assim. Paulo não tinha contato com os colossenses a ponto de poder ser considerado um íntimo deles, alguém próximo a eles. Mas o zelo de Paulo pela igreja de Cristo era tão grande que Paulo dava graças a Deus e orava. E ele fala aqui sempre da ideia de constância por uma igreja que ele nem conhecia pessoalmente. É muito fácil que nós tenhamos zelo com as pessoas mais próximas, mas Paulo já nos dá uma lição muito bela logo de cara, que ele tinha zelo, um zelo pastoral
por uma igreja que ele ainda não tinha visto, mas de ter notícias de que haviam ali irmãos em Cristo, Paulo já dava graças a Deus toda vez que orava, e Paulo sempre orava em favor deles e sempre agradecia a Deus pela vida deles. A gente está falando de uma igreja que recebe elogios, de um homem de Deus que também mereceu elogios. É claro que, mesmo sendo um homem falho, sendo um homem que também teve as suas transgressões, os seus pecados, mas um grande apóstolo, um homem usado pelo Senhor. E ele nos ensina que, de fato, a preocupação quando nós somos igreja, ela se estende muito para além da coisa, tanto das quatro paredes, quanto do campo, ou da denominação, ou da regional. Todas as vezes em que nós temos conhecimento de que há um povo de Deus, seja boa notícia no sentido de que vai crescendo, de que está firme, de que prega o Evangelho, de que evangeliza, tanto nós devemos dar graças a Deus, como também devemos interceder caso as notícias não sejam boas. Quando a gente sabe, por exemplo, que tem igreja sendo perseguida em outros lugares, ou que mesmo que não enfrente perseguições aqui no Brasil, por exemplo, mas muitas vezes tem sérias dificuldades em se manter, que essas coisas também mexam conosco, que a gente saiba extrapolar essas fronteiras de denominação, de campo, de ministério, e que a gente se importe com a igreja de Deus como um todo. Essa relação de Paulo com essa igreja, ela nos mostra como de fato tem que ser a relação da igreja do Senhor. A igreja recebia com atenção a instrução de um apóstolo que nem havia estado lá presencialmente, e esse apóstolo que nem havia estado lá presencialmente também dá sempre graças a Deus por essa igreja e está o tempo todo orando por essa igreja. É muito bonito a gente saber que os apóstolos, eles tinham tanto zelo assim, a ponto de ocupar todo o tempo deles com oração, mesmo por gente que eles não conheciam. Eles sabiam que aonde tivesse alguém que faz parte da noiva do Senhor, ali tem alguém que tem que ser tratado como nosso irmão, tem que ser alguém cuidado de acordo com a vontade do próprio Senhor, como se o próprio Senhor cuidasse daquelas pessoas. Então a gratidão de Paulo, ela tem sim as suas justificativas. Quando ele se lembrava dos Colossenses nas orações dele, ele de fato era grato. No verso 4 ele aponta duas razões pelas quais ele é grato. Ele diz, verso 4: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, duas evidências para a gratidão de Paulo. Paulo via uma igreja que cria no Senhor Jesus Cristo e também via uma igreja que tinha amor para com todos os santos. Duas coisas muito importantes que Paulo logo identifica na igreja de Colosso. Eles tinham fé e eles tinham amor. E a própria palavra vai dizer que sem fé não dá nem para agradar a Deus. Então toda igreja, que é a igreja de fato, tem que ser marcada por essa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E para que a gente entenda um pouquinho mais do que ele fala, a gente volta um pouquinho nos outros textos do Antigo Testamento e vê o que as pessoas estão falando sobre fé, o que nós aprendemos sobre fé. E toda vez que a Bíblia vai falar sobre fé, ela fala de tanto nós conhecermos uma determinada verdade e concordarmos com ela, quanto também confiarmos nessa mesma verdade. Todas as pessoas que eram pessoas de fato crentes, gente de fé na Bíblia, que tinham fé em Deus, fé no Senhor Jesus Cristo, eram pessoas que ouviam a verdade a respeito de Deus e a respeito delas próprias, que confiavam nessa verdade, que confirmava, concordava com essa verdade e que também depositava toda a sua confiança nessa verdade. Nós vemos vários exemplos de pessoas que, antes de conhecerem a Deus e antes de crerem de verdade, tinham um tipo de vida totalmente diferente. Eles ignoravam a verdade acerca de Deus, eles ignoravam a palavra de Deus, eles não compreendiam, eles não se importavam. E a partir do momento em que de fato a fé existe no coração dessas pessoas, elas têm um comportamento completamente diferente, elas se relacionam de forma diferente com o Senhor. E é justamente porque elas entendiam uma determinada verdade e sabiam que precisavam confiar àquela verdade, conformar a vida delas àquela verdade, né? Então, se a verdade do Evangelho diz algo, por exemplo, como que todos nós pecamos e desagradamos a Deus e éramos por natureza filhos da ira, nós precisamos nos comportar
de acordo com essa verdade, se de fato nós cremos na palavra de Deus. Se Deus afirma a nosso respeito que nós estávamos mortos em delitos, nós precisamos crer que de fato é assim. Esse exemplo, por exemplo, ele vai produzir, se nós cremos e confiamos nessa verdade, ele vai produzir frutos na nossa vida. Porque se nós cremos que fomos alcançados numa condição de total incapacidade e miséria, mais gratos ainda nós seremos. Quanto maior é a ajuda, quanto maior o tamanho da ajuda que nós precisávamos e recebemos, mais nós seremos gratos ao Deus que nos acudiu. Então nós precisamos entender que a fé é tanto o entender e aprovar uma determinada verdade, quanto confiar nessa determinada verdade. Nós entendemos que Cristo é o Filho de Deus, enviado para a redenção da igreja do Senhor, para a igreja de Deus, para a redenção da igreja de Deus, e nós não só entendemos, mas como nós acreditamos de fato, concordamos com essa verdade, e nós também confiamos nessa verdade. Ela passa a ser a base da nossa fé e da nossa prática daqui por diante. E o que essas verdades nos ensinam é que não tem como a gente de fato confiar numa coisa que nós nem conhecemos. Da mesma forma, nós não podemos aprender uma determinada verdade e não confiarmos nela, no que diz respeito à palavra de Deus. Então nós precisamos fugir de dois erros. Aquele tipo de prática cristã que não tem nenhum tipo de conhecimento verdadeiro como base, pessoas que afirmam ter um alto nível espiritual, um alto nível de busca a Deus, um alto nível de envolvimento com a obra de Deus, e as mesmas pessoas não têm qualquer interesse pelo conhecimento da palavra de Deus. É inconsistente. Da mesma maneira que não é possível, não é bom que se busque conhecer apenas o que a Escritura diz a respeito de Deus, sem que depois se passe a confiar nessa verdade e viver em razão dela. Talvez você já tenha se deparado com alguma pessoa que faz mau uso do conhecimento da Escritura, que usa o conhecimento da Escritura para ganhar debate, para demonstrar erudição. Quanto mais ele aprende, mais complicado ele faz questão de falar, para ficar bem claro que ele tem bastante conhecimento. Então é mau uso do conhecimento que o Senhor nos dá por meio da palavra. Nós tanto precisamos aprender, quanto passar a confiar e viver por essa verdade. Então essa igreja de Colosso, eles, pela pregação desses evangelistas, eles aprenderam que Cristo era o Filho de Deus, que por meio da fé nele, eles seriam redimidos, teriam seus pecados perdoados, seriam inseridos na família de Deus. Eles concordaram com essa verdade e eles passaram a viver de acordo com elas. Tanto que quando Paulo olha para a conduta deles, Paulo os elogia. Paulo não elogiaria aquela igreja se de fato ele não visse conduta de crente naquele povo. Então de fato eles passaram a viver de acordo com a fé que eles tinham. E note, não é fé em qualquer coisa, é fé em Cristo Jesus. É o que diz aí o verso 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. A gente falou no estudo do domingo, aos irmãos que acompanharam, eu falei sobre isso 2 vezes. Se era possível orar errado e se era possível louvar errado, né? E aí agora a gente fica aqui, será que é possível ter fé errada? E tem como ter fé errada. Em algumas concepções a respeito de fé, o que a gente vê é um pensamento um pouco próximo daquele pensamento positivo, aquela coisa da crendice popular, de que se você acredita firme numa coisa, ela acontece do jeito que você quer. E às vezes a gente tende a importar esse conceito para a nossa ideia de fé. Então você precisa de uma determinada coisa, não, eu vou acreditar com muita força e vai acontecer do jeito que eu quero. Como se Deus deixasse de ter a sua soberania, como se Ele deixasse de ter poder absoluto para decidir todas as coisas. E quando a Bíblia fala de fé, normalmente ela fala disso, fé em Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala de fé e quando ela nos apresenta um modelo de pessoas que tiveram fé, ela sempre fala
confiança plena em Deus. E isso quer dizer que a nossa confiança não está em que tudo vai ocorrer conforme nós queremos, mas a nossa confiança é de que, uma vez que Deus pode todas as coisas, sabe todas as coisas e que é um Deus bom, independente do resultado das coisas, se elas estão alinhadas ou não com aquilo que nós queremos, nós cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a Bíblia ela fala sempre de fé em Cristo Jesus. Nós precisamos entender a verdade sobre o Senhor e confiar nessa verdade, independente dos nossos desejos pessoais. Em muitas ocasiões, as coisas elas vão ocorrer de maneira contrária à nossa expectativa, independente do quanto você acredite, do quanto você exerça o que muitas vezes se chama de fé. Porque a nossa fé não anula o fato de que nosso Deus continua mandando em todas as coisas. A nossa fé não tira de Deus o seu trono, mas a nossa fé nos liga, por assim dizer. A nossa fé nos conecta, nos insere no corpo do Filho de Deus. E uma vez inseridos no corpo do Filho de Deus, nós temos a vida eterna. Essa é a fé que nós precisamos ter. Muito diferente de um pensamento positivo ou de uma crendice. A nossa fé ela não está em fatos isolados. Quando você precisa, você saca ali a fé do bolso e põe ela em ação e se concentra no que você quer, na certeza de que vai acontecer só o que você quer. Não, não é isso. É uma fé constante. A gente não usa ela só na dificuldade. É uma confiança plena no que Deus disse e no que Deus faz e no que nós ainda veremos que Ele fará. E a segunda característica de Paulo para fazer esse elogio aos Colossenses, está aí na outra parte do verso, é o amor. Primeiro ele fala da fé. Quando ele olhava para a igreja de Colosso, ele via uma igreja confiante na obra de Cristo. E agora ele fala de uma outra coisa, e do amor que tendes para com todos os santos. Em muitas ocasiões, naqueles dias da igreja primitiva, os santos, aqui no caso, o povo de Deus, o povo separado, o amor que eles tinham para com todos os santos, para com todas as igrejas, era demonstrado através das ofertas que eles faziam para financiar as viagens missionárias ou mesmo para socorrer outras igrejas que passavam por dificuldades maiores. Então, muitas vezes uma igreja experimentava um tipo de sofrimento maior num determinado momento e que precisava do socorro dos outros. Então, era uma das maneiras muito frequentes de se demonstrar amor para com todos os santos. E envolvia também muitas outras coisas, como a intercessão, como o aconselhamento, como o socorro, a partilha dos bens e mesmo compartilhar dos dons, da pregação, da exortação, da contribuição. Então Paulo olha para essa igreja e ele vê que essa igreja tem fé e que ela também tem amor demonstrado para com todos os santos. Fica então a segunda característica da igreja de Colosso. Eu queria voltar com você até o livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, para que a gente leia um pouquinho, reforce na nossa mente o sentido de amor citado por Paulo aqui para essa outra igreja, que talvez seja um dos textos na Bíblia mais conhecidos a respeito. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno,
O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então aquilo que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. E é significativo que Paulo tenha escrito esse texto justamente para contornar um problema de conflito entre irmãos. A igreja de Corinto tinha muitos dons, mas eles tinham pouca maturidade, era muito dom e pouco fruto. Então, Paulo mostra para eles que de fato é bom que eles tenham dons, que eles tivessem profecia em abundância, línguas em abundância, ensino em abundância, conhecimento, mas que eles precisavam permitir que esse dom muito mais excelente sobressaísse e governasse todos os outros, para que eles não que eles não deixassem as divergências acabarem com a união deles. E era isso que estava acontecendo, né? Eles brigavam para saber quais eram os dons melhores, eles disputavam, digamos assim, para medir o seu nível de espiritualidade. Paulo diz que isso não é bom. Então essa igreja de Colossenses, ela demonstrava que de fato amava todos os santos, e é isso que se espera da igreja do Senhor também, é que nós passemos adiante as coisas que nós recebemos de Deus. É interessante aquela parábola onde um homem recebe o perdão de uma dívida muito grande do seu senhor. Era uma dívida que ele nem poderia pagar, e pouco tempo depois ele encontra um colega que deve a ele uma quantia muito menor. E ele se esquece do perdão que havia acabado de receber e força que o outro pague, sob a ameaça de cadeia, né? E como de fato nós fazemos isso? Nós falhamos em passar adiante a misericórdia que nós recebemos. Quando a Bíblia nos exorta que nós amemos uns aos outros, e principalmente os domésticos na fé, principalmente os santos, quando a Bíblia fala para que a gente faça isso, é sempre no sentido de fazer também aquilo que foi feito por você. Nós só recebemos de Deus amor, bondade, misericórdia, graça e graça e graça, e providência e cuidado, e a Bíblia está o tempo todo nos mandando: faça para os outros o mesmo que você tem recebido de Deus. E com frequência nós recebemos misericórdia, mas para os outros nós queremos justiça. Recebemos perdão, mas para os outros queremos que ele pague exatamente o que ele deve. E Paulo elogia a igreja de Colosso porque eles tinham amor para com todos os santos. E nessas épocas de perseguição, quando alguém dizia que de fato uma igreja amava a outra, era coisa séria, porque muitas vezes significava receber na sua casa um desabrigado que teve as suas posses tomadas, receber na sua casa um fugitivo que estava de repente sendo perseguido pelo império. Expressar amor nesses dias ia muito além de simplesmente fazer um favor de vez em quando para outra pessoa. Amar e demonstrar amor nos dias da igreja primitiva muitas vezes representava altos riscos de vida. Muitas vezes significava a perda, a divisão de tudo que você tinha, de ter que receber talvez para o resto da vida uma pessoa na sua casa que até então você nunca tinha nem visto, porque de fato os crentes precisavam se socorrer nesses dias, eles precisavam se abrigar, e eles amavam como o Senhor nos amou. A igreja de Colosso passou adiante aquilo que recebeu, e nós nos perguntamos, hoje nós temos muita oportunidade para fazer isso, né?
Esses dias a gente fez um culto familiar, estava lotado, eu, a Rai, nossas mães e minha irmã. 5 pessoas. E uma coisa que eu quis fazer naquele dia foi que a gente orasse, porque muitas vezes a gente ora para não ficar doente, né? A gente está com medo aí por conta da pandemia. E a gente ora para que Deus nos guarde. E é bom mesmo que a gente ore para que Deus nos guarde. A gente precisa fazer isso. E guarde as pessoas que a gente ama. Mas só que a gente precisa orar também, eu estava sentindo falta, de orar por quem já está doente. Se tem uma coisa que apavora o ser humano é o medo da morte. A gente, esses dias eu e a Rai numa padaria, a gente ouviu uma moça comentando com a atendente, né? Era conhecida da atendente da padaria, e a atendente falou: olha, faz tempo que eu não te vejo, o que aconteceu que você nunca mais saiu lá na rua? E aí a gente escutou quando ela disse assim: eu estava com a Covid, eu precisei ficar hospitalizada, e por isso eu fiquei muitos dias isolado. E ela disse assim: olha, o que a gente sente é medo de morrer. Na hora você pensa que você vai morrer, porque a gente está vendo que é uma doença que ela não está, pelo menos aqui, né? Não sei se em todo mundo, acredito em todo mundo, mas o que a gente tem visto aqui no Brasil é que tem morrido gente de toda idade, né? E ela era jovem, assim, era uma mulher jovem, e mesmo assim ela falou que ficou muito aflita. E é uma das coisas mais desesperadoras pelas quais o ser humano passa, é medo de morrer. É estar numa situação que você não sabe se vira à noite. E nesse dia a gente orou por quem está doente e pela família de quem já morreu também, que sofre bastante sempre que perde uma pessoa querida. Então, nos dias de hoje, nós temos muita oportunidade de demonstrar esse amor por todos os santos. Maneira de socorrer outras pessoas, maneira de evangelizar, de levar a palavra de conforto às pessoas que estão desesperadas, ou por estarem doentes, ou por ter algum parente doente em casa, na família. A gente sabe que algumas pessoas lidam com o pânico um pouco diferente, com o medo um pouco diferente. Às vezes você fica com medo, mas você consegue tocar a sua vida. Tem gente que não consegue, tem gente que é mais apavorado, mais desesperado, e logo se aflige, e mesmo sem estar doente, ele está com medo de morrer, mais do que quem está às vezes. Então existem muitas ocasiões nos dias de hoje para que a igreja passe adiante o amor que recebe de Deus. Para que a gente, da mesma maneira como somos consolados pelo Espírito de Deus, que a gente ofereça aos aflitos também consolação. Ainda que você não tenha contato direto com alguém que precise de forma mais direta, mas sirva com as suas orações. E fica essa exortação, é uma evidência de uma igreja sadia e precisa ser uma evidência também em nós. No verso 5, então, Paulo vai falar por quê. Por causa, né, como ele começa o verso 5. Por que, então, que essa igreja demonstrava fé e amor? Por causa, diz aí o verso 5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Nós chegamos então a 3 boas características de uma igreja de Cristo: fé, amor e esperança. Se a gente for observar o que normalmente é traduzido por esperança na Bíblia, são palavras que dão a ideia de uma expectativa boa. Não é simplesmente você achar que alguma coisa vai acontecer, é você desejar ver acontecer. Por isso que a gente não canta Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata quer dizer, ora vem. Nós estamos desejando que Ele venha. A igreja, ela não é chamada simplesmente a crer que um dia Ele vem. A igreja é chamada a desejar que Ele venha, o quanto antes possível. Então Paulo encontra uma terceira característica. Por que esse povo vive em fé e por que esse povo vive em amor? É o que ele vai dizer no verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Então, mais um ensino que fica para nós, e mais uma questão que nós precisamos levantar quando nós nos avaliamos como povo de Deus, como igreja de Deus. Existe de fato uma boa expectativa em nós? Quando nós pensamos a respeito das coisas de Deus, que tipo de
expectativa a gente tem a respeito disso? Há um desejo ardente em nós de ver o cumprimento das promessas do Senhor, de ver o dia em que Cristo vai retornar em glória para separar para si o seu povo, para levar para si o seu povo. Esperança precisa marcar a nossa vida como igreja. Será que de fato será que ainda não caiu a ficha de quão glorioso é o futuro que está reservado para a igreja? Será que a visão do que Ele foi preparar para nós, das moradas que Ele próprio foi preparar, será que nós ainda não temos uma noção de quão melhor isso é do que qualquer uma das coisas que a gente pode ter na terra? Porque às vezes a gente se mantém por tanto tempo apaixonado pelas coisas que existem aqui, a ponto de nem pensar nas celestiais. Será que a gente ainda não parou para colocar na balança, para ver que o que Ele reservou para nós tem um peso incomparável de glória? Por isso que Ele vai dizer, olha, nem ouvido ouviu, nem mente nenhuma, nem coração de ninguém, nem olhos viram o que Deus reservou para os que o amam. É tão bom que a gente não sabe nem explicar, porque a gente nem conhece. Os mais belos e melhores e mais deleitosos, mais prazerosos tesouros que existem nesse mundo não são para se comparar com o que existe para nós, o que existe para a igreja. E é por essa razão que essa igreja demonstrava fé em Cristo Jesus, amor para com todos os santos e esperança por conta do que estava reservado para eles nos céus. E essa esperança, a parte B do verso explica, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O que seria de nós se nosso Deus não tivesse, em sua graça e misericórdia, tomado a iniciativa de trazer a nós a sua palavra? Nós, cegos, nós, rebeldes em relação à lei de Deus, nós não tínhamos nada de bom que oferecêssemos ao Senhor, mas Ele, sendo gracioso, nos deu o seu próprio Filho. E a mensagem do Evangelho chegou até cada um de nós, que somos hoje crentes. A mensagem do Evangelho chegou porque o nosso Deus é bom, porque Ele realizou o seu plano desde a eternidade e Ele também anunciou a realização das suas obras. De fato, onde o Evangelho é pregado em poder e verdade, e igrejas sólidas, verdadeiras surgem, nós podemos ver fé, amor e esperança. Em versos 6 a 8, então ele começa a falar desse Evangelho que está chegando, está frutificando em todo mundo. Verso 6, que já chegou a vós, no caso do Evangelho, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual vos declarou também o vosso amor com o Espírito. Paulo identifica nessa igreja muitas evidências boas, e agora ele fala da base em qual essa igreja está edificada. Ele diz: é o Evangelho que vai frutificando, e a igreja de Colosso havia recebido aquela mensagem. De fato, quão poderoso é o Evangelho de Deus. Um escritor antigo, eu já não me recordo quem é, mas se eu não me engano foi Charles Spurgeon. Ele dizia que o Evangelho é como um leão. Você não precisa nem defender, só precisa abrir a jaula, que ele faz o que ele tem que fazer. Ele é poderoso o suficiente para vencer o que ele precisa vencer. E muitas vezes e até uma confissão pessoal, que muitas vezes nós que pregamos, ensinamos a palavra, a gente fica às vezes pensando, será que esse esboço está bom? Será que a mensagem está bem planejada? Será que eu estudei o suficiente? Porque me parece que está pouco, né? Porque às vezes a gente pensa que só chegar aqui e falar o Evangelho é pouco, mas é muito, e na verdade é o que melhor o ministro pode fazer, é soltar o leão,
e deixar que Ele faça o que só Ele tem poder para fazer. Veja que Colosso, Tessalônica, Éfeso, a Galácia, de Corinto, de Roma, todas elas cresceram porque o Evangelho havia frutificado. Nós precisamos pregar o Evangelho para ver novamente frutos da palavra de Deus, da verdade de Deus, conversões, pessoas passando da morte para a vida, pessoas passando da rebelião para a filiação, para o amor a Deus, para a devoção, para a oração. Então, que grande base essa igreja tinha? Ela tinha a única base verdadeira, que precisa ser a nossa base. A mensagem do Evangelho, a verdade de Cristo Jesus padeceu para perdão dos nossos pecados. Essa verdade ela precisa ser a base. Ela precisa ser aquilo sobre o qual todas as nossas doutrinas, todas as nossas pregações, todos os nossos louvores, as direções de departamento, as lideranças, tudo precisa ter como base o que Deus fez em Cristo Jesus para a glória do Senhor. Essa era a base da igreja de Colosso, e por isso eles tinham fé, amor e esperança, porque ministros do Evangelho fiel chegaram até eles com a pregação do Evangelho e frutificou de fato ali. Então depois, na última seção do texto, versos 9 e 10, é onde Paulo começa a mostrar os seus desejos para aquela igreja. Ele fala por que ele orava. Verso 9 ele diz: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quando Paulo orava pela igreja, logo aqui no verso 3 ele fala que ora sempre. Agora no verso 9 ele fala o conteúdo dessa oração. O que ele deseja para essa igreja? Aí a gente podia pensar assim, já que os colossenses já iam bem, Paulo poderia muito bem dizer assim: olha, eu estou o tempo todo orando, e já que vocês estão bem, conhecendo bem, crendo, e vocês demonstram amor e demonstram bastante esperança, agora eu vou começar a orar por outras coisas, né? Vou esquecer essa parte, vou começar a orar para que vocês sejam cada dia mais bem-sucedidos, vou começar a orar para que vocês sejam cada dia mais pessoas de sucesso, amados e respeitados na sociedade, para que sejam influentes, para que sejam prósperos, ricos e sadios. E não é isso que Paulo faz. Paulo está diante de uma igreja que ele já afirmou que tem traços de que é saudável, e ele continua pedindo mais coisas saudáveis. Paulo continua pedindo mais e mais progresso. Ele pede, parte final, a parte B do verso 9, pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Então o desejo de Paulo é que eles progridam em conhecimento da vontade de Deus, não que eles sejam baixos no conhecimento ou meio conhecimento, mas para que eles sejam cheios de conhecimento. É interessante que aquilo que muitas pessoas afirmam que se restringe àqueles que exercem o ministério de ensino, Paulo está falando que é para a igreja toda. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Conhecimento da vontade de Deus. E aí ele dá mais detalhes a respeito desse conhecimento. É em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, esse conhecimento ele seria manifesto na prudência que eles teriam para viver de uma maneira digna, e inteligência espiritual ou discernimento para separar a verdade do engano. Paulo está diante de uma igreja saudável e ele deseja mais e mais e mais saúde para essa igreja saudável. Nos ensina que não é tempo de negligenciar o conhecimento de Deus quando você chega naquele estágio que você diz: poxa, estou bem, aprendi bem, tenho caminhado em verdade, tenho deixado pecado, já estou andando bem, vou dar uma folga aqui na minha busca, vou dar uma pausa, vou dar uma relaxada na minha intensidade, no meu fervor em buscar a Deus. E Paulo pega uma igreja que já está bem e manda que eles melhorem mais. O meu desejo, o pedido das minhas orações, diz aqui ele, é para que eles cresçam no conhecimento. Paulo se colocava diante de Deus e fala: Senhor, que aquele povo conheça a tua verdade.
que eles manifestem isso em sabedoria e inteligência espiritual, que eles sejam um povo conhecido pela prudência com que vivem e também um povo conhecido pelo discernimento aguçado. Chegou com heresia, opa, aqui não, aqui em Colosso não. E Paulo então começa já aqui a antecipar toda essa insistência nas mesmas doutrinas que ele vai fazer no decorrer da carta, que é justamente para fazer com que eles olhem para a verdade e deixem a heresia. Então Paulo fala que eles precisam ter discernimento. E no verso 10 ele fala do propósito então de tudo isso. Ele quer que eles tenham conhecimento da vontade de Deus, ele ora para isso, que eles tenham sabedoria e inteligência espiritual, e ele ora a Deus para isso. E no verso 10 ele diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que justificativas igualmente nobres o apóstolo Paulo tem para fazer essa oração. O desejo dele é para que a igreja possa andar dignamente diante do Senhor. E o que significa esse andar digno diante do Senhor? É um andar apropriado diante do Senhor. O texto de 1 Pedro 2,9 fala que nós somos uma nação santa, né? Uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva. E se nós somos um povo de propriedade exclusiva, separados por Deus, unidos a Ele pela obra de Seu Filho, nós então agora precisamos viver de maneira digna. Existe um novo padrão de vida que a igreja precisa caminhar. Paulo afirma aos Colossenses que ora para que eles cresçam em conhecimento, para que eles andem dignamente. Que coisa interessante, né? Da mesma forma que aquilo que a gente falou a respeito de fé, que o entender e o confiar precisam andar juntos, Paulo fala isso aqui agora de uma outra maneira. Conhecer, crescer em conhecimento da vontade de Deus deve caminhar junto com o andar digno. Não é possível andar dignamente sem conhecer a verdade, da mesma forma que você não pode só conhecer a verdade e não aplicar a verdade andando do modo digno. Uma coisa depende da outra. Por isso que nós, para que cresçamos em santidade, ou seja, numa vida digna da nossa nova vocação, do nosso chamado em Cristo Jesus, nós precisamos conhecer as orientações de Cristo Jesus e a sua verdade, permitir que o amor dele nos constranja, permitir que a glória dele encha o nosso coração de maneira que todas as coisas terrenas perdem a graça, perdem o brilho, não nos seduzem mais. E então nós passamos a andar dignamente. As duas coisas estão de mãos dadas. Ninguém alcança santidade ou dignidade ou retidão ignorando a palavra de Deus. Da mesma forma que a palavra de Deus não serve de maneira nenhuma para que a gente se infle de conhecimento que não resulte no andar digno. E aí ele explica melhor o que é esse andar digno. Parte B e parte final do verso: agradando-lhe em tudo, ou seja, como nós andamos dignamente, agradando-lhe em tudo, ou seja, cumprindo a vontade de Deus. E essa vontade nós conhecemos através da palavra, frutificando em toda boa obra, ou seja, produzindo na obra do Senhor. Aquilo que Jesus fala em João 15, que ele é a videira, né? E que nós, como ramos, somos produtivos somente se estivermos inseridos na videira. Se não der fruto, é cortado, não faz parte. Então, nós precisamos agradar a Deus, é assim que nós andamos dignamente, agradando, frutificando em toda boa obra e, novamente, crescendo no conhecimento de Deus. Andar de modo digno envolve essas três coisas. Nós agradamos a Deus, servi-lo é o nosso grande objetivo, viver para a glória dele é o nosso grande objetivo, nós frutificamos na obra dele, nós produzimos. Alguém uma vez disse: não tem como você amar o noivo e desprezar a noiva, né? Não tem como a gente dizer que está de fato ligado, próximo ao Senhor, se nós desprezamos a noiva dele. Então todo crente de fato ele se envolve com o povo de Deus para servir no que der.
Pode parecer que o dom dele não é lá dos melhores, porque a gente se acostuma a exaltar um ou outro dom, como se os outros não tivessem serventia. Mas às vezes você pode orar, você pode aconselhar, você pode fazer coisas que de repente não ficam em tão grande evidência quanto pregar ou evangelizar ou ser missionário, mas você também frutifica na obra fazendo isso. É quando você põe os seus dons à disposição de outros. Eu sempre uso a comparação do piquenique. Se você já fez alguma coisa parecida com o piquenique, você sabe como é que é, cada um leva uma coisa. Na verdade não precisa nem dar o exemplo do piquenique. Vamos pegar o exemplo de alguma confraternização que o departamento faça. Ó, fulano leva isso, fulano leva aquilo, fulano outro leva esse, fulano... E chega lá e todo mundo come de tudo, mas cada um só tinha um. Cada um só chegou lá com um. Mas todo mundo se fartou de todos, porque todo mundo põe o seu na mesa. O dom é a mesma coisa. É o que prega, serve a igreja com a pregação. É o que aconselha, serve os irmãos com o aconselhamento. É o que lidera, serve a igreja com a liderança. É o que contribui, serve a igreja com a sua contribuição. E assim o corpo cresce. Quando cada membro está bem, o corpo vai bem. Não é isso que Paulo explica também? Então, que coisas nós poderíamos concluir acerca disso que nós lemos, acerca desse texto que fala tanto para a gente sobre a igreja de Deus? Eu queria propor 3 aplicações ou três conclusões, tá? Eu diria que 3 coisas no mínimo aqui, só para a gente resumir o que a gente viu aqui no texto. 3 coisas marcam a igreja de Cristo: crença e prática corretas. Segunda coisa, ela é fruto do evangelho genuíno. E a terceira coisa, ela tem objetivos santos que são alcançados pela graça de Deus. Quer conhecer uma igreja genuína? Quer avaliar se você é um membro genuíno? Se nós somos uma igreja de fato que anda conforme a vontade daquele que nos chamou? Nós temos tanto uma convicção quanto uma prática correta. Nós aprendemos de Deus e aplicamos em nossas vidas aquilo que aprendemos. As duas coisas andam sempre juntas. A segunda coisa é que uma igreja genuína é fruto do evangelho, sempre. Ela só nasce se houver evangelho, ela só se mantém quando houver evangelho e ela só aumenta quando houver evangelho. Caso contrário, pode ser que ela aumente em número, mas ela não está aumentando em salvos, ela não está aumentando em crentes. Algumas igrejas aumentam de tanto evento, e tanto entretenimento, e tanta coisa bacana e alegre, extrovertida, e tanta festa que se faz, e muita gente gosta e vai para lá para encontrar mais amizade, porque é um lugar alegre, porque foi bem recebido. Mas se o evangelho não é a base de suas pregações e do seu ensino, essas pessoas não foram ali por conversão. Elas foram como se vai ao clube, ou se faz novos amigos, ou se participa de uma determinada associação. A igreja genuína, ela tem por base o evangelho, ela nasce, ela é sustentada e ela progride com a palavra do evangelho, com a convicção e a confiança de que por meio de Cristo Jesus nós somos feitos filhos de Deus. E o terceiro ponto é que essa igreja ela possui objetivos santos. Paulo ora por essa igreja e Paulo pede que eles progridam, eles sejam cheios de conhecimento da vontade de Deus, sabedoria, discernimento espiritual, andem dignamente, agradem a Deus em tudo, frutifiquem e cresçam conhecendo. São essas as vontades de Paulo para essa igreja, são os sonhos de Paulo para essa igreja, o que ele quer ver acontecer nessa igreja, e precisam ser também os nossos objetivos. De fato, pode ser que nós tenhamos falhado em muitos desses aspectos que nós lemos, tá? Quando nós vemos um texto assim tão rico, que dá tantas boas características sobre uma igreja, às vezes a gente olha para o texto e de fato a gente se sente inapto, né? A gente se sente em desacordo com esse padrão, ou um ponto ou outro, ou em todos. E que sirva de exortação para nós, mas que também nós tenhamos a nossa fé no nosso Senhor. É Ele quem nos oferece força para que nós venhamos caminhar uma nova vida. Foi Ele quem comprou para nós o direito de termos o Espírito de Deus, de
sermos a habitação de Deus. Foi Ele que comprou com seu próprio sangue, com a sua própria vida, o direito de estarmos na família de Deus e termos todos os benefícios que alguém da família de Deus tem. E um desses benefícios é justamente o amadurecimento, é a santificação, é o alinhamento cada vez maior com a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Amém? Eu agradeço a todos os irmãos que me ouviram, agradeço ao pastor John pelo convite, pela confiança de estar podendo trazer a palavra no culto de ensino. Agradeço ao Senhor que tem nos permitido aprender. Amém? Eu queria orar. Pai Santo, obrigado porque a Tua palavra é a nossa instrução. De fato, a Tua lei é o nosso alimento. Ela tem mostrado aqui nessa sessão que lemos hoje que o Teu Evangelho ele sempre frutifica, que a Tua igreja de verdade nasce e é sustentada onde a Tua palavra, onde a Tua verdade é pregada, onde o Senhor é exaltado, onde o nosso Senhor Jesus Cristo é levado como Senhor. Nós louvamos ao Senhor por essa palavra e pedimos perdão se temos falhado em algum desses aspectos, em fé, em amor, em esperança, se nós não temos crescido em conhecimento, se nós não temos buscado sabedoria e discernimento espiritual, se nós não temos frutificado na Tua obra, se nós não temos agradado o Senhor em tudo, pedimos perdão, Senhor. Sabemos que somos falhos, sabemos também que Tu és o Deus de misericórdia, senão nós nem ao menos teríamos a coragem de clamar. Mas clamamos, sabendo que o nosso clamor é aceito, porque clamamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, que cumpriu a Tua obra, que foi exaltado e que voltará para nos buscar. Pedimos que o Senhor nos dê fé, amor e esperança e nos capacite para sermos uma igreja que vive para a glória do Teu Santo nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Obrigado. As bênçãos para a gente encerrar. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor, a consolação, a visitação, a presença do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam